Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ver aqui algumas perguntas, nós vamos atualizar isso nos próximos dias. Quem compra os títulos públicos? Setor privado? Sim, setor privado. Vou mostrar aqui, ó. A gente digita no Google relatório da dívida pública federal, por exemplo. Vai para a página do Tesouro Transparente, temos atualização até setembro. E tá aqui, só um pouquinho. É um documento aí de umas 20, 30 páginas. A gente vai no capítulo detentores. Vamos aumentar um pouquinho. E tá aqui, pessoal. Quem mais detém dívida pública federal no Brasil são fundos de previdência. Não, em primeiro lugar, instituições financeiras, 31%. Fundos de investimento, aqueles fundos de renda fixa, multimercado, né? Até fundos de ações, fundos cambiais também tem uma parcela grande em LFT. Fundos de ações também costumam ter LFT. Fundos de investimento imobiliário também costumam ter a reserva ali de oportunidade, o caixa em LFT, né? Tesouro Selic. Então tá aí, ó. Depois fundos de previdência com 21,7%, não residentes 10,05%. E olha aqui que interessante, pessoal. Não residentes, ó, tá aumentando, ó. Então investidores estrangeiros estão aumentando aqui na dívida pública federal, ó, de 9,24 em dezembro do ano passado para 10,05 em setembro desse ano. Então nós temos um aumento de não residentes de 9,24 para 10%. Interessante, não tinha revisado esse dado recentemente. O próprio governo, né? Seguradoras, pessoal, olha aí, ó. Seguradoras, é um setor aí que tá na moda, né? Quando a seguradora fica naquele prazo, né? Porque você paga o prêmio para a seguradora e ela vai pagar o seu sinistro em algum momento no futuro ou nunca vai pagar esse sinistro, certo? Que inclusive é o mais comum. E aí onde que ela deixa esse dinheiro? Em LFT, tá aqui, ó, né? E outros 5,6%, tá? Então sim, é o setor privado em grande parte, certo? Nós, pessoas físicas, estamos aqui no outros, certo? Estamos aqui nos outros. Então sempre é bom dar uma olhadinha nesse arquivo aí do Tesouro Transparente para a gente ver ali quem está comprando dívida pública e tal. E aumentou, pessoal, aumentou aí a participação dos estrangeiros, muito legal. O Thiago pergunta para nós sobre depois que a inflação subiu, não adianta investir em Tesouro IPCA, que a gente viu que é um erro esse pensamento, né? Isso se aplica. Então, a gente entra em momentos diferentes. Vai ter momentos em que você vai comprar com mais desconto, vai ter momentos que você vai ter comprado com menos desconto. Mas nenhum impede a reposição da inflação, certo? Isso se aplica para quem leva o título até o vencimento. Sim, sempre, né, gente? A gente só tem a garantia das coisas no Tesouro Direto no vencimento. Você pode eventualmente sair antes somente se a marcação ao mercado for favorável. Ou seja, se a taxa do mercado estiver menor que a taxa que você comprou. Quem comprou o título em janeiro e vendeu agora em outubro, vendeu com preço unitário quase igual ao que pagou. Ou seja, perdeu na marcação ao mercado? Sim, porque abriu mão do rendimento. É por isso que o Tesouro Direto é uma modalidade ótima de investimento, pessoal. Como diriam os americanos, very forgiven, né? Ela perdoa, né? É uma modalidade que perdoa. Por exemplo, que você pode ter comprado com a taxa mais baixa da história, 2%. Se você ficar até o vencimento, você vai ter aquele retorno. Agora, quem comprou ações aí de empresas X, por exemplo, no passado, e essas empresas quebraram, infelizmente não tem nada do seu valor de volta, né? Então é nesse sentido, no Tesouro Direto a gente pode errar, certo? Aqui o Marcos pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? As taxas no curto prazo estão altas ou as de longo prazo é que estão baixas? Olha, Tesouro IPCA 35, 45 a 5%, eu não acho isso baixo, não. Eu acho taxas excelentes. Mas o que aconteceu? A curva inteira subiu. Toda a curva subiu, só que subiu mais no curto prazo. Então, na verdade, que essa pergunta seria o ovo, né?
as taxas de curto prazo estão mais altas do que as de longo, certo? Mas as duas subiram, né? O Marcos Lovato pergunta para nós se dá para usar o simulador do Tesouro. E aí a resposta aqui do ET é ótima, tá? O simulador tem alguns parâmetros defasados, né? Um bom adjetivo, certo? Então você vai lá e muda ali inflação, projeção de Selic, é, por exemplo, ali todos os CDBs estão a 70 ou 80% do CDI, que é a taxa de bancão, de banco grande. Né? Você consegue taxas melhores em bancos menores. Então tem que ir lá, mexer nesses parâmetros e mudar um pouquinho, certo? E aí fica mais aceitável. Mas os números que ele tem de fábrica, por assim dizer, eu não gosto muito, tá? Aqui, ó, Mauro, a sua pergunta aqui, ó. Posso usar o valor unitário do pré-24 para dimensionar a valorização ou desvalorização do título? Pode. Mas a gente tem esse valor líquido já, líquido de taxas e impostos, na coluninha mais à direita, quando você entra no extrato do Tesouro Direto e clica ali pré-fixados, pré-24, entra ali, vai ter no gráfico ali, a tabela, perdão. Vai ter a tabela, você clica mais à direita, lá você busca lá o dado que está mais à direita, está lá valor líquido, uma coluna só para isso. Mas, por exemplo, essa valorização aqui, e o que você vai resgatar é o valor líquido, certo? Então vai ter que descontar imposto de renda aqui, taxa B3 proporcional e se tiver IOF, mas eu acho que não, né? Então tem uma valorização de 1,5%. Provavelmente você vai resgatar 1%, algo assim, certo? Tem que fazer a continha ali, mas já tem esse resultado pronto na coluna valor líquido lá no extrato do Tesouro Direto. Então, Marcos, só reafirmando aqui, ó. Posso migrar pelo simulador? Ah, Pode, mas eu atualizaria ali os dados comparativos, certo? Porque os dados comparativos ali eles vão assim, de certa maneira, fazer a tua interpretação pender mais para o investimento no tesouro, certo? A gente gosta muito do tesouro, a gente acha que é muito bom, certo? Mas no simulador eu acho que as coisas são um pouquinho exageradas, né? Acho que corrigindo ali alguns parâmetros fica legal de usar. O Mauro comprou aqui pré-fixado 24 a 12%. Pois achei ótima essa subida semanas atrás. Líquido dá mais de 10%. Vou sacar só no vencimento. Olha, eu acho que tá excelente, viu? Tem uma matéria aí que a gente comentou no canal ontem mesmo, tá? Em que eu falei uma única situação em que isso pode assim não dar muito certo no sentido de que talvez o Tesouro IPCA ganhe, né? Mas se repetir a história de poucos anos atrás, esse prefixado 24 acima de 12% tá excelente, certo? Se a gente conseguir repetir a história, o único problema sempre é a inflação, né? Se a inflação durar mais do que ela já tá durando, passar assim uns 3 anos e tal, aí a coisa não vai ficar legal. Mas você vai ter uma grande chance de empatar. Então é um pequeno risco, certo? É um pequeno risco. O prefixado é isso, né? A gente arrisca para tentar obter uma rentabilidade maior, certo? Se não, se a gente quer mais segurança, aí vai ter que ser o IPCA 26 mesmo, não tem outro jeito. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.